Engenheiro agrônomo formado na Exalc Piracicaba, Maurício Palma Nogueira fez carreira com foco nas consultorias, atendendo produtores e empresas de insumos. Um teórico? Nada disso. Faz questão de nunca perder o feeling de campo. Essa dedicação o levou ao AgroConsult como sócio da empresa, onde coordena desde 2011 o Rally da Pecuária. Os dados das expedições do Rally dão suporte para traçar um retrato da evolução da pecuária brasileira. Mas ele se mantém fiel ao contato com produtores e criadores, no dia a dia das fazendas. Faço um diagnóstico, por exemplo, a gente entra, faz uma avaliação de uma fazenda, vê toda a estrutura financeira, técnica dela, estabelece um plano, apresenta e geralmente isso vai ser executado por algum técnico que já atende a própria fazenda ou interno, ou nós vamos indicar alguém e ter feito esse trabalho em parceria. Então, basicamente, é isso para as fazendas e outros tipos de projeto. Então, quando a gente tem alguma demanda para fazer um estudo específico sobre pastagem, seja para uma empresa, seja para alguma instituição, é um projeto, né? É a mesma coisa para nutrição, para saúde, e assim por diante. Então, a gente trabalha muito mais cenário, né? Mercado, conjuntura e planejamento de longo prazo. Maurício, e sobre o Rally, né? Você considera que o Rally é um censo agropecuário, uma espécie de censo, né? Cobre o papel que o governo tem um pouco mais de dificuldade de fazer anualmente? Adoraríamos ter orçamento para tal, né? A gente tinha pretensão, Marina, no começo, que a gente conseguiria ter um diagnóstico da pecuária bem melhor, né? Então a gente queria entender a média, né? A média é uma coisa confusa. Nós vimos que nós não conseguimos interagir com o produtor com o orçamento que nós temos. Então, no começo isso até foi um pouco frustrante, né? Na edição de 2011, 2012, e a hora que finalizamos de 2012, nós percebemos uma coisa, eu não vou conseguir diagnosticar, mas falar para onde a pecuária está indo, é isso aqui. E isso é mais interessante, porque como o Rally é informação que vai nos ajudar tanto a gente a melhorar a nossa base de atendimento dos clientes nossos, como aqueles que têm acesso à informação, que são abertas, ou os patrocinadores, ou o público em geral. O pessoal não está muito preocupado com o passado, nem com o diagnóstico. Né? O diagnóstico é importante para a gente, mas para quem está tomando uma decisão, é muito mais importante você saber o que vem pela frente. E isso o Rally tem sido muito eficiente em responder. Inclusive, a gente periodicamente faz uma avaliação do que foi levantado anos atrás para saber se isso aconteceu. E esse ano mesmo, antes até da última etapa, né, da última equipe do Rally, que foi a 7ª, a gente recalculou tudo que tinha sido visto lá atrás para ver se estava batendo com o que está aqui. Está exatamente no caminho que a gente está conseguindo enxergar. Então não é bem um censo, né? Nem é a pretensão ser, mas é importante para a gente definir para onde está indo. No caso das pastagens, aí sim a gente pode fazer falar sem sombra de dúvida que a melhor base de dados aleatória em escala para identificar o que está acontecendo com os pastos no Brasil é a nossa. Mas por que o confinamento norteia o projeto? Como você falou, se ele é só parte, só 10% do que é abatido no Brasil. Essa é a parte interessante, Moacir, da pergunta, né? Aliás, muito obrigado por perguntar, porque passa batido. O confinamento, de fato, ele é pouco ainda, mas quando você tem uma oscilação no confinamento, não foi só ele que oscilou. Oscilou o semi-confinamento, oscilou o proteinado, oscilou estratégia de suplementação mais sofisticada a pasto, o terminação intensiva a pasto, né? Que é o TIP, né? Que é o confinamento a pasto. Então ele é um sintoma, né? Então imagina, que nem a febre é o termômetro que alguma coisa está dando errado, né? O confinamento é o termômetro final. E o grande debate que ainda é conduzido na pecuária, infelizmente, que é achar que o confinamento compete com o boi de pasto, não tem sentido nenhum. Quanto mais pasto a gente melhorar, e isso é por isso que o público nosso responde em confinamento, né, o nosso, né, o público que a gente consegue interagir,
mas a gente vai ser dependente de uma estratégia de terminação sofisticada no período em que os pastos não são tão favoráveis, né? Por seca, por energia, por atividade, por incidência luminosa. Então o confinamento ele é um termômetro para a gente de tudo que está sendo feito nas propriedades, né? E claro, né, o confinamento estratégico ele aumenta dentro da fazenda, mas aqueles produtores que estão aumentando o pacote tecnológico e não querem ou não têm condições ou acham muito arriscado ter uma estrutura de confinamento, eles vão cada vez mais procurar parceiros para fazer em boitel, né, ou vão vender o boi magro. Quer dizer, você tem uma sobreoferta de um animal num período do ano que vai ser comprado por outro que quer correr o risco. Então sempre nós vamos ter essa relação, né? O nível de tecnologia eleva o nível de animal terminado em coxo. Isso não significa, e aí que está o erro de parte do debate que está sendo conduzido hoje no Brasil, que nós estamos imitando o sistema norte-americano. Nada a ver, né? Nós estamos justamente adaptando o nosso sistema a pasto para ter uma produtividade mais eficiente. A constatação que vocês fizeram foi que a qualidade das pastagens melhorou em relação ao ano passado por conta do clima. E essa melhora por conta do clima, você acredita que demonstre uma ineficiência da pecuária, né? Depender do aspecto natural? Não, porque isso aconteceu também para o milho, né? O clima favoreceu de fato esse ano, mas melhorou só lá na pontinha, né, Marina? Uma coisa que a gente sempre reforça na apresentação dos dados do Ali, a gente divide os pastos em 5 grupos. Os grupos que a oscilação tem que ser muito pequena são os grupos 2 e degradado, né? Que o degradado, se tiver uma oscilação muito grande de um ano para o outro, a gente tem que rever esses pontos, desconsiderar esse ano de pesquisa. Então isso manteve. Agora os melhores, como parte do critério de qualidade do pasto é massa, a gente tinha uma quantidade de massa disponível maior, embora o animal tenda a ser mais pesado que está na área, né? Só que eu também não sei se esse animal está recebendo, qual a quantidade de comida que esse animal está recebendo. Porque o milho também está muito barato. Então, essa melhora é normal. Então, o clima afeta a safra agrícola, afeta a safra de pastagem. Nós tivemos um ano favorecido e a tendência era não ter. Né? Se a gente vem do que terminou o ano passado, o clima não favorece, a gente tem animal mais pesado, mais vaca, mais boi, que deveria ter sido abatido, a tendência era a gente ter rapado mais os pastos e não aconteceu. Até julho, né? Então, só complementar a pergunta da Marina, mas a ideia aí, Maurício, é assim, você tem o clima, você tem chuvas e tal, que melhora a pastagem. Agora você tem o pacote, dentro do pacote tecnológico, você tem adubação, você tem manejo de pastagem adequado, combate invasores, você tem várias coisas que elevam esse nível. Se você não está com esse pacote, aí você deu um problema climático, você está na roça, né? Sim. E se tivesse aplicado esse pacote e o clima não favoreceu, você teria alguma vantagem ou continuaria? Claro. Dentro então do nesse público, sentido a pergunta. Tá, mas aí eu tenho que separar 2 dados. Um é o pasto que é aleatório, eu não sei quem é o dono, né? Esse a gente está pegando a média não faz nada com o pasto, né? Dentro do público do Rally, a gente tem produtores cada vez mais aceitando adubação e controlando invasoras, num nível bem mais alto. Então, por isso que tanto a produtividade é 2,5 vezes acima, né, do público médio, que é dono desses pastos, né, que justamente confirma o que você está falando. E a situação é positiva nos 2 cenários, né, Moacir? Se o clima não favorece, uma pastagem bem tratada vai sofrer menos, né? Inclusive se ela tiver com anos de adubação, de correção de solo, controle de invasoras, você vai ficar com ela mais produtiva, ela vai ter condição, vai sofrer menos a seca, que as raízes dela são mais baixas, né? Num ano favorável também, essa pastagem vai te dar muito mais retorno do que se você não tiver feito nada. Quer dizer, tratar pasto como cultura é uma necessidade cada vez mais essencial para o dia a dia das fazendas de pecuária. Hoje, o produtor não está mais questionando.
Isso a gente raramente vê alguém questionando, né? Raramente. Uma porque o público que a gente leva em qualquer evento, não é do rally, né? É um sujeito diferente, é um produtor diferente. A grande preocupação dele é como que eu faço isso, da onde vem o dinheiro, qual o risco que eu corro. Então a gente tem uma fazenda que o pessoal estava lá, né? Adubando, planejando e tal, pegou uma seca, eles ficaram apavorados. Nossa senhora, faz parte do jogo, vai ter ano que nós vamos perder. Né? Isso é parte do negócio agropecuário, o risco é muito grande. Né? Às vezes o pessoal, principalmente quem não é da área, quem é da cidade, assusta com o tamanho dos patrimônios e tal. O risco daquilo é muito grande, o negócio é complicado de levar. Né? Vai ter ano que vai perder, isso assusta um produtor que está lá começando, ele olha e fala, nossa, aquele dinheirão que eu coloquei, não choveu, né? Então, a grande preocupação que a gente vê hoje no campo, Moacir, não é mais convencer. Até acredito que os produtores estão mais convencidos do que técnicos, né? Que ainda ficam um pouco preocupados, no geral, né? Mas a maioria dos produtores sabe que as pastagens precisam ser bem tratadas. Eu acho que o maior desafio hoje é gestão, né, e organização do fluxo de caixa para você evitar, para você conseguir entrar num programa cada vez mais eficiente de manejo de pasto.